Pronto, buenas noites. Agora estamos gravando bonitinho, né? Vamos lá, né? Vamos continuar, né? Ah, é verdade, a Érica da semana passada ficou faltando um pouquinho, e aí hoje o Carlos segue com a concepção bancária da educação. Vamos lá. Mas é coisa pouca mesmo, coisa básica. Tá aparecendo para vocês? Tá. Então, dando continuidade, né? Boa noite a todos. Dando continuidade, só para finalizar, porque a discussão do último encontro foi bem interessante, e ficou só faltando um trechinho para a gente fechar a ideia desse tópico do livro, que é a situação concreta de opressão e os opressores. Eu lembro que eu tinha chegado a entrar nesse tópico, e nós estávamos falando, né, que sobre a situação concreta da questão dos opressores, né? Nós estávamos nessa mudança, né? Nessa mudança de chave que é necessária para que os opressores deixem de serem como tal e possam se ver de uma forma livre. E conforme o texto nos traz, que embora o opressor, né, ele esteja numa situação de poder e normalmente numa situação confortável no sentido de que ele tem o poder, e aí junto vem a questão dos privilégios, ele também está preso numa situação que o deixa e que acaba impedindo que ele veja quem ele realmente é, porque essa situação, né, conforme o texto nos traz, ele também deixa de ser um ser humano, né, um cidadão na sua inteireza, porque ele está preso neste papel. E aí a situação, né, e aí, conforme eu trouxe aqui um trecho do texto, eles se percebem, né, apenas como humanos, né, porque eles se acham no direito de privilégios em detrimento de outros. E que ele precisa de passar desse patamar e conseguir se ver e se enxergar numa outra situação. E tanto o opressor, né, quanto o oprimido, eles estão numa certa dependência, numa simbiose, porque um depende do outro para que o outro seja. Mas que há outras possibilidades de existência além dessas. Eu acho que é o mais importante, que o opressor ele precisa se perceber. E aí, conforme o texto aqui nos traz, essa questão que ele pensa, né, e age de tal forma, por achar que para ser ele precisa de ter, ele acaba se fechando numa concepção estritamente materialista da existência. E ele precisa ultrapassar esse estágio, né? E aí eu trouxe aqui esse trecho que eu achei bastante interessante, né? Não podem perceber que na busca egoísta do ter, como classe que tem, se afogam na posse e já não são, já não podem ser. Então, ele também está enclausurado nesse papel. E aí, por ele estar nesse papel e não querer sair dessa zona, né? E acaba, o texto ele traz que também existe uma característica dessa consciência opressora, que é o sadismo. Por quê? Porque ele pensa que as migalhas que ele dá aos oprimidos, e às vezes o descontentamento destes, né, eles entendem como são mal agradecidos, né, e acabam se sentindo invejados, no sentido
de que eles estão querendo tirar o lugar que lhes são, né, que lhe é de direito. Então, essa é a principal assim, característica dessa consciência de quem está nesse lugar. E é preciso romper com essa percepção de si e sair dessa situação. Mas aí, né, a gente fica pensando, né, tá igual no começo da nossa conversa, antes de adentrarmos no texto, né, que parece assim, né, que sempre há o desejo, né, da grande parte, assim, é ter uma grande quantidade de dinheiro para poder se, né, ficar tranquilo e poder ter, né, um monte de coisa que nos são restritos, né, que não chegam até a gente. Mas a gente precisa entender também, né, que enquanto assim a gente tem muito, né, que o planeta é um só, então assim, se os bens estão na mão de poucos, significa que muitos estão sem. E a gente ter essa percepção da realidade do mundo é necessária para que a gente rompa com essa lógica, né, que é totalmente capitalista e neoliberal. E para poder sair dessa situação, que o texto ele nos traz, é necessário que a gente tenha um comprometimento assim, profundo de se libertar, de sair dessa... Oi? Oi? Alguém falou alguma coisa? Acho que não, Érica. Tá. Que saia dessa situação. Que o opressor ele precisa ter um sentido profundo de renascer e sair da situação, porque às vezes o que a gente vê também é um discurso aparentemente de bondade, né, de quem está nessa situação e fala como oprimido, mas de uma distância muito grande. Então, para que realmente ocorra essa mudança, é necessário um sentido, né, profundo de querer sair dessa situação, mas não a gente falar para, mas falar com o outro, falar com o oprimido, o lugar que ele está. Às vezes a gente vê muito essa fala, às vezes, em discursos políticos, né, e que eu vou e parece assim que quem está lá em cima no poder está fazendo favor para para a grande população e fala de um distanciamento muito grande, esquecendo-se, né, que ele só está ali por conta de um processo democrático que ocorreu anteriormente. Então, para sair dessa situação concreta de opressão, é necessário que, por parte do opressor, tenha um comprometimento assim, profundo de querer se libertar, né, de se perceber nessa situação e estar, né, no chão ali, junto com quem está na situação oposta, para poder tentar desvencilhar desse papel, que aparentemente é confortável, mas, a meu ver, ele é totalmente enclausurador, porque proíbe também quem está nesse lugar de ser na sua magnitude. Porque enquanto eu sou em detrimento do outro, o que eu sou ainda está incompleto, ao meu ver. E é isso, pessoal. Eu encerro essa minha fala e passo a bola para os próximos que vão fazer o compartilhamento aí da continuidade do livro. Obrigada. Obrigado, Érica. Muito bom. Sempre muito cirúrgica. Agora a gente segue, né, gente, com a concepção, o capítulo 2, né? A concepção bancária da educação como instrumento da opressão, né? E aí o Carlos que vai tratar desse tema para nós, né? Eu acho que esse capítulo, né, Carlos, é um dos mais famosos, ou pelo menos em que se escuta mais clichês do Paulo Freire, é esse tema, concepção bancária, né? Que em muitos momentos ele é muito reduzido,
as pessoas reduzem demais o que Paulo Freire queria dizer. Em outros cenários, ele é inclusive aplicado de maneira equivocada ou tergiversado, né? Então é legal a gente discutir isso. E eu tenho certeza que o Carlos vai nos provocar a falar muito, a ouvir bastante e falar muito, né? Esperamos. Rubens, só que antes, a Gabriele tem um momento de fala, que está vinculado com a fala da Érica. Ah, é? Segue lá, Gabi. Você me pediu para falar do último tópico. Ninguém liberta ninguém. Ah, vamos lá. Não lembrava. Gabi. Mas é rapidinho. Não, Eu fiz. a pessoa é ficando, né? Essa hora da noite, enfim. Vamos. Eu fiz uma síntese sobre o que ele fala, né? Então, o último tópico do primeiro capítulo, então, é ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho e os homens se libertam em comunhão, né? E aí ele já começa o texto falando sobre a dependência emocional que há dentro das pessoas, né? E aí ele cita de novo aquele exemplo do camponês, e aí agora ele traz esse exemplo mais profundo, né, na questão de que o camponês ele vai ser dependente daquele que manda nele, e aí ele não vai conseguir expressar tudo aquilo que ele sente pelaquela dependência que ele tem. Aí o autor ele traz o texto, a dependência emocional, né? E aí em nenhum momento esse camponês ele consegue transmitir então pro opressor o que ele está sentindo. E aí ele vai e começa a transmitir então toda a raiva, todo o sentimento que ele tiver dentro dele para as outras pessoas. Então, isso chega a afetar a família e assim sucessivamente, até que fere ele de tal modo que depois no texto, na nota de rodapé, que está esse exemplo. Ele cita que o camponês ele acaba se desfazendo dele mesmo, né? Que fala que ele desaba em beber e tal, e é como se ele se desfazesse dele mesmo, por conta dessa dependência emocional. E aí ele começa a falar que os oprimidos, então, eles começam a se organizar, né? Para que eles saiam dessa noção. E uma coisa que eu fiquei pensando bastante sobre isso foi quando a gente está na escola, né? Essa questão da organização dos alunos, de estarem sempre juntos e o professor está lá na frente, então essa junção de os oprimidos ficarem todos juntos para fazer uma atividade, o opressor ele só fica observando e dando as coordenadas. Eu fiquei assim, gente, sabe? Fiquei pensando bastante nisso. É uma coisa até que o Rubens faz a gente pensar muito, sabe? E aí depois ele traz essa questão do diálogo crítico libertador, né? Então, vai trazer então um conhecimento para esse indivíduo. Depois que ele traz essa questão de que o professor ele fica na frente e os alunos ficam todos se movimentando ali juntos, essa movimentação que os alunos faz atravessa o professor de tal forma em que eles se tornam um grupo só, né? Então, o professor ele começa a dar o conhecimento, mas também ele começa a receber o conhecimento, né? Então, ali eles começam a fazer algumas ações práticas de refletir, de ter um conhecimento um pouco mais crítico. E aí é que dá, então, a libertação desse povo, né? Desse povo opressor. E também ele entra numa questão de uma pedagogia humanizadora. E aí, quando ele traz essa questão de uma pedagogia humanizadora, ele traz essa questão do educador, que faz com que o aluno se sinta pertencente ao local. Então, como que a gente vai fazer com que o aluno ele se sinta pertencente ao local, né? E aí ele começa a falar que você pode... Ele não dá exemplos, mas a gente fica pensando bastante em sala de aula, como que a gente poderia fazer com que essa pedagogia funcionasse.
né? Então, essa lógica de ter todos juntos, ou fazer com que o aluno ele seja também o transmissor do conhecimento e haja essa troca entre todos ali, né? E o engajamento que há dentro da sala de aula. Então, com isso, todos estarão ali unidos em um só objetivo, né? E aí é mais ou menos isso. Gabi, você descobriu meu segredo, Gabi. Descobriu a bagunça. Descobrir a bagunça, culpa sua. É difícil isso, né? É difícil nós pensarmos que na sala de aula, a organização do espaço da sala de aula, ele pode se tornar um espaço de manutenção da relação opressor-oprimido. Não que o professor seja opressor, não que ele queira ser opressor, mas a maneira como a organização do espaço, inclusive, ela pode reforçar essa relação. Eu, trabalhando metodologia do ensino de português com a turma de graduação em letra, que estão no 7º e no 8º, eu problematizo isso o tempo todo. Então, problematizo a organização do espaço mesmo, né? O sentar em fileiras. A gente já ouviu falar isso tantas vezes, mas quantos de nós fazemos isso de fato? Isso é um exercício, né? Que implica em reorganizar o espaço, em desconstruir o espaço, refazer o espaço. E aí eu vou ter que fazer isso e refazer em todas as minhas aulas, e eu vou ter os colegas que não vão concordar comigo. Mas isso é uma postura que a gente adota, né? Organizar o espaço. Esses dias, numa das minhas aulas, em que eu gosto que todo mundo sente em círculo, um aluno, uma pessoa falou isso, né? Falou que é muito bom participar de uma aula que é um debate, é um bate-papo, em que todos conseguem olhar para o rosto de todos. Para mim foi um feedback bastante importante, né? E é o que o Paulo Freire fala aqui, ó. Né, Gabi? Se você me permite citar, né? Ele diz, ele fala de co-intencionalidade, aí ele diz, educador e educandos, liderança e massa, co-intencionados à realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la, assim criticamente conhecê-la, mas também do de recriar esse conhecimento. E aí, no final, ele encerra o capítulo dizendo, mais que pseudo-participação é o que deve ser engajamento. Então, esse é um posicionamento, gente, que cada um de nós que é professor tem que escolher ter ou não. E como tudo na vida que promove mudança e que faz a gente avançar, exige trabalho, né? E eu já conversei com colegas que eles dizem, eu acho essa ideia de a gente trabalhar em roda bem interessante, mas dá um trabalho arrumar e desarrumar a carteira toda hora. Eu não tenho paciência para isso, prefiro do jeito que está. E aí a organização espacial da sala de aula é uma organização em que você vai ter aquele que sabe que é o professor e aquele que não sabe que é o que vai receber a informação. A organização espacial é isso. Então, o meu movimento eu começo a quebrar a organização espacial para nos obrigar à participação. Quando a gente vai para outros espaços, além da sala de aula, isso começa a ser cada vez maior, né? Quando a gente vai para outros espaços, a secretaria, a diretoria, enfim, vai cada vez mais crescendo essa diferença que tem, né? Uma coisa que eu estava pensando também é nos espaços inclusivos que a gente tem dentro da escola. Normalmente eles são isolados, eu estava pensando nesse fato, porque na escola que eu faço estágio, o espaço da sala de AE é no fundo da escola e, assim, um local totalmente isolado. E aí você percebe que você quer meio que esconder essas pessoas também, né? E você não sabe o que acontece lá, né? Também tem essa questão de ocultar algumas coisas dentro da escola para que não tenha essa troca de espaço. Gabi, quando você chegar nos meus 53, você não vai mais modalizar, né? Você quer meio que esconder, tipo assim, não. Você quer, de fato, esconder, não é tipo assim, é assim. Né? A gente não modaliza mais quando chega no meu lugar, né? Mas é isso, gente. Aí, por exemplo, numa turma
nós tínhamos um aluno que ele era surdo oralizado e ele fazia leitura de lábios. E ele se sentava lá no fundo da sala. Como é que esse aluno, o que adianta ele ser oralizado e fazer leitura de lábios se está todo mundo de costas para ele? Não faz sentido, e a gente não para para pensar nesses detalhezinhos pequenininhos, né? Pequenininhos. Uhum. Fala Ana, fala Érica, puxa Carlos, a batuta. Só para trazer um pouco para a discussão, eu acho que isso, Gabriele, essa questão do espaço físico tem a ver com a concepção de educação que essas pessoas têm, que esse professor tem, né? Então, ele reproduz, ele desvela, né? Na hora que você olha o espaço, desvela, e é o que eu às vezes tenho observado, que o discurso, então a pessoa diz, não, eu incluo todos os alunos, mas na hora da prática ela cria essas situações, por exemplo, monta esse espaço físico, né? E nesse trecho que você traz, o Paulo Freire fala o quê? Que tanto educador quanto educando são os sujeitos do processo, né, de aprendizagem. E as pessoas, nós educadores, ainda estamos presos com ferramentas ou com ações, e não com a concepção. Então, por exemplo, quando a gente lê o texto dele, que ele fala da alfabetização, ele usou o método silábico fonético, né? Hoje, se alguém fala do método silábico fonético, é capaz das pessoas falar que horror, ficar reproduzindo lá, leli, lolu, mas não, isso é uma ferramenta, né? Agora, o que está por trás de tudo isso? A concepção de que aquele aluno é um sujeito e de que ele vai aprender, e de que ele sabe coisas, né? Então, porque senão amanhã você pode ter um professor que põe a sala em círculo, mas continua sendo o detentor do poder. Põe em círculo, mas todo mundo só me escuta, porque o único que vai falar sou eu. Então, é isso, tem que mexer na concepção. E eu acho que é isso que ele vai falando para a gente, né? Os textos. Quando a gente começa a ler, a gente não consegue mais voltar atrás. Porque se você muda uma concepção, você vai dar aula de embaixo da jabuticabeira. Ok. Mas você vai permitir que todo mundo fale, né? Ana, só me permite comentar antes de passar para a Érica aqui. Eu concordo com você, Ana, mas eu não sei se quer dizer, assim, tá, botar em círculo não significa automaticamente que o professor ele vá promover o diálogo. Uhum. Mas eu penso que a organização espacial induza isso, mesmo que o cara não queira. Pode ser um primeiro passo, né? É um primeiro passo. E o problema não está, eu não acho que é o professor só. A escola não consegue mudar. Quantas escolas a gente entra que a organização espacial é diferente? Quase nenhuma. Uhum. Quem tem que começar a fazer isso é o professor individualmente na aula dele. Uhum. O colega não vai fazer, a escola não vai fazer isso, né? E é uma coisa muito curiosa, né, gente? Porque do ponto de vista arquitetônico, não vai alterar em nada. O espaço continuará organizado nas mesmas dimensões. Mas eu penso que isso provoca uma mudança. Começa, a gente está dando um exemplo aqui, né? Um exemplo de Laleli Lolu, mas começa por aqui, né? Vai lá, Érica. Sim, complementando o que as meninas disseram, eu fico vendo, né, que às vezes o quanto que o próprio espaço escolar, ele tende a ser muito tolhedor nesse sentido, porque já aconteceu assim mais de uma vez de eu lecionar em salas extremamente pequenas e apertadas para a quantidade de alunos. E assim, eu que trabalho com ensino fundamental 1, eu já fiquei em turmas assim, de segundo ano são crianças entre 7 e 8 anos. Não tinha um estreito espaço assim, entre uma fila e outra para poder você andar. E aí a possibilidade de fazer o círculo é quase zero. Então você tem que usar de outras estratégias. Mas eu fico percebendo assim, o quanto que às vezes o próprio espaço escolar mesmo, ele força às vezes a uma situação de opressão mesmo. Porque às vezes mesmo que o professor queira, né, assim, muito, às vezes mudar a dinâmica espacial da sala, o espaço não permite.
Ô, Érica, eu não sei se muitas vezes ele força. Ele é desenhado para isso. Exatamente. Né? Eu entendo que ele é desenhado para isso. Exatamente. A organização espacial das escolas é desenhada para isso. Nós que temos que romper. E, quando eu estou falando aqui de círculo, não estou falando do círculo em si daquele espaço. Eu estou falando da gente romper os espaços. Sim. Né? Ir para debaixo do pé de jabuticabeira, por exemplo. Que lá na escola tem uma árvore, tem a quadra, tem outros espaços que não são explorados. Quer dizer, a quadra é o espaço só do professor de educação física, o campo de futebol é o espaço só do professor de educação física. Assim, é romper espaços, romper essa dinâmica, que, como você diz, Érica, é arquitetonicamente mas assim, é tão louco isso, porque igual lá na escola que eu trabalho, 3 professores ficam dividindo uma quadra, sabe? Umas coisas assim. É muito louco, sabe? Porque aí eles têm que dividir a quadra, porque só tem uma quadra. E aí tem várias salas que têm o mesmo horário de educação. Você entende que às vezes a dinâmica, eu concordo com você, que a nossa intenção é sempre romper com aquilo que está dado. Mas o quanto que às vezes, igual você disse, né, que tem muitas pessoas que falam assim, nossa, dá trabalho demais. Eu entendo a fala deles, porque eu acho que a intenção é vencer pelo cansaço, esgotar aquele ser humano a ponto dele se entregar, né? Tipo assim, não, deixa do jeito que tá. Mas eu estou dizendo assim, o quanto que essas relações de poder, elas minam nesse sentido, né? No desejo, na potência, assim, do humano de desejar uma mudança radical. Sim. Manu? Não, eu só queria fazer um breve comentário. Você falou da quadra, né? Eu lembro que quando eu tentei levar os meus alunos à quadra, veio a coordenadora falando que eu não tinha formação para poder levá-los à quadra. Então, a maioria das escolas, só quem pode utilizar-se da quadra, né, da escola, é o professor de educação física. Aí eu fiquei, tá bom, então, vamos voltar para a sala, entendeu? Aí também tem essa coisa. Falei, nossa, mas por que não? Porque não pode. Entendeu? A própria coordenação não permite que o professor faça um negocinho diferente de vez em quando. Aí isso acaba, né, meio que bloqueando a gente. Não, Manu, mas não desista. Manda a coordenadora ir tomar um café. Sim, aí eu falei, tá, então na quadra eu não posso? Aí eu falei, na quadra eu não posso, então eu fiquei lá no jardim. Então eu tenho que usar, eu preciso usar o espaço fora da sala, entendeu? Os alunos precisam também utilizar-se da escola sem ser a sala de aula. Então fica difícil. Isso dá trabalho, gente. Dá muito trabalho, porque você tem que pensar em toda uma reorganização da sua aula, em toda uma dinâmica para a sua aula. Isso dá trabalho. Você tem que ser criativo, você tem que pensar. Dá trabalho. Mas eu acho que a gente não tem que se render, a gente tem que começar a assumir esse trabalho em algum momento, aos pouquinhos. A gente tem que começar. Entende? Porque, aliás, o desenho do sistema opressivo é para a gente se render. É para isso. Então, aqueles de nós que temos essa percepção, a gente não pode se render, a gente tem que continuar tentando furar a bolha, né? Eu falo muito isso para a galera nas aulas de metodologia do ensino de português, né? Grazi. É que existe um pensamento de que o ensino não acontece fora da sala de aula, né? É como se a gente fosse para a quadra com as crianças, você está indo para brincar, não está indo para ensinar e tudo, você está indo para o jardim, né? Não está indo para ensinar. E eu vivo aqui uma situação diferente, mas no mesmo, né, olhar aí da questão do fora da sala de aula não ser ensino. Eu sou professora de português e espanhol, mas tem um projeto aqui de inglês e espanhol chamado Spanglish. E, inclusive, eu estou enlouquecendo agora essa semana, porque já é dia 10. Dá trabalho, muito trabalho. E não é só fora da sala. Eu trouxe o projeto porque nosso campus fica a 14 quilômetros da cidade, assim, né, do centro da cidade, 14 quilômetros BR, pega BR, e aí, como nasceu lá dentro do projeto, e aí ficou muito grande, eu falei, gente, isso precisa ser mostrado lá na cidade, né, e aí trazer isso para cá, não é fácil, até hoje, esse ano é o 9º ano que eu faço isso.
E assim, o olhar é que como se fora da escola não é ensino. Então, tudo que envolve esse projeto, que hoje ele tomou uma proporção assim, eu ouvi alguém falando de Frankenstein esses dias, eu falei, gente, é igual o projeto aqui, começou, ele virou um monstro, assim, sabe? Muito grande, movimenta a cidade mesmo. E aí o negócio é que o pessoal fala assim, não, é para Spanglish, não. Aí os professores bloqueiam, não quer deixar o aluno ensaiar, aquela coisa assim, sabe, para a coisa não acontecer, porque não está perdendo tempo. E é um projeto que eles estão aprendendo as culturas, língua e cultura, né? Envolve, não é só aprender a língua estrangeira, mas a ideia é que ele aprenda sobre a cultura também desse país que ele está estudando a língua estrangeira. Então, eles falam de todos os países, né? Cada ano eu faço um sorteio, enfim. Mas o que eu quero trazer é isso, que não desistir. Já pensei várias vezes, porque é muito cansativo, muito. Meu esposo fala, por que você não para com isso? Já é 9 anos. Você fica louca, cansada, e ninguém, assim, poucas pessoas apoiam. Eu não vou dizer ninguém, tem quem apoia, mas é muito pouco, diante, né? Você tem lá 100 pessoas, tem 4 que apoiam, que vão atrás e ajudam. Então, assim, não é fácil, mas os alunos aprendem, isso me deixa muito feliz, de ver que realmente faz diferença. Faz diferença. Sair da sala de aula faz diferença. O espaço físico faz diferença, porque eles vivem aquilo de uma maneira diferente. Sai da rotina, né? Só de sair da rotina já é algo muito bom. E aí, para eles, realmente é um aprendizado que fica. Eu tenho estudantes aí, né, como eu disse, 9 anos, que até hoje me encontram, nossa, a primeira memória que vem, Spanglish, né, que vem daquilo que eles vivenciaram e aprenderam. Então, assim, é gratificante, mas não é fácil, não é fácil mesmo, romper com essa ideia de que fora da sala de aula não se aprende. Se fosse fácil, Paulo Freire teria ganhado o Prêmio Nobel da Paz. Né? É isso, não é fácil. Carlos, você controla isso aí, porque já o povo aí pilhou, né? Ô, Rubens. Fala, Eleni. É só uma frasezinha, Carlos, para você começar. Eu acho que tudo isso que a gente disse aqui, terminando, né, essa primeira unidade, tem muito a ver com aquilo que nós dissemos lá no primeiro livro, né, da nossa inexperiência democrática, né? A gente não teve essa história de experiência em ser participante, né? Nós fomos sempre ouvintes, né, e submissos a práticas com as quais, né, na verdade, né, nós não tínhamos o direito de contestar, de falar, então é sempre ouvir. Então, essa inexperiência de participação faz com que a escola seja o espaço mais efetivo para a reprodução desse modelo, né? É porque ali é que vão se formar as massas submissas, né? Vão se formar, não, elas vão se perpetuar, eu acho. A gente vai só, né, então, sair da sala de aula, mudar esse formato, falar de outra forma, permitir que o aluno eventualmente saiba, ou muitas vezes, né, saiba mais do que você, é um exercício que, sei, acho que é para anos e anos aí. É isso, desculpa, Carlos. Eleni, muito bom isso que você falou, Eleni, assim, essa experiência, essa inexperiência democrática que o Paulo Freire faz, foi bem lembrado você, né? Ela só serve no período da eleição, né? E aí, assim, as pessoas votam, elegem, e aí aquela pessoa recebe o superpoder e pronto, você não tem mais direito de opinar absolutamente nada. O que ele decidir e promulgar em forma de lei, você implicitamente entende que é a melhor escolha para você. Olha que louco isso. Não é? E quando a gente transporta isso para a escola, é a mesma coisa, né? Então, quando atribui-se uma aula de espanhol para a Grazi, implicitamente conclui-se que ela é a detentora daquele saber que eu preciso, sem nem me perguntar. Não é doido isso? É doido, né? Então, é uma inexperiência mesmo do ponto de vista democrático, mesmo que você tratou naquele capítulo. E ele falava, Rubens, eu lembro bem assim, da ausência de condições
É a ausência de condições para o comportamento participante. Exato. Então, e a escola, por isso que eu acho que a escola, eu acho não, né? Por isso que a escola reproduz, né? E Ela nós, vai mantendo as pessoas com essa ausência de condições de participação. e nós não sabemos participar quando somos convocados. Tá, falem vocês, o que vocês querem? A gente paralisa, a gente não sabe. Um professor entrar numa sala no começo do ano e falar, o que vocês querem aprender de espanhol? Os alunos, eles vão olhar para a Grazi e falar assim, mas você é a professora. Tá, mas eu quero saber o que você quer aprender. Aí a gente não sabe participar. Carlos, assume aí, que eu sei que na tua fala vai dar muito mais ainda. Rock. Joia. Só um ponto dessa fala da Eleni e a última fala do Rubens, pelas leituras que eu tenho fazendo, que eu venho fazendo ultimamente, essa é a função da educação, né? Preparar o sujeito, o cidadão, para ter uma bagagem para poder escolher quando for perguntar, e aí, o que você quer? Né? Só que, na atual conjuntura, e aí já de encontro com o texto do Paulo Freire, essa educação bancária faz um desfavor para o sujeito, porque não traz essas ferramentas, ou não promove, não possibilita essas ferramentas para exercer essa função democrática, né, de pleno modo, essa cidadania. E também estou aqui muito contrariado, encucado com a fala da coordenadora da Manuela. Você não tem habilitação para usar a quadra. A quadra é um espaço, né? É uma coisa de falar, você não tem habilitação para usar a cozinha. O que eu vou fazer na cozinha? O que eu vou fazer na quadra? Eu vou fazer a minha atividade docente, né? Então, isso aí é bem absurdo. Pois bem, pessoal, vamos adentrar especificamente no capítulo da educação bancária do Paulo Freire. Antes, o Rubens apontou, e eu também senti um pouco de comum com ele a ideia. Eu tinha lido esse capítulo, essa obra, muito tempo atrás, coisa de 15 anos atrás, e foi uma oportunidade de retomar, principalmente, esse capítulo que trata da concepção da educação bancária. Pedi para o Cristiano, por favor, compartilhar a imagem, e aí ela vai servir de roteiro aqui, ou de caminho para a nossa discussão. Vocês ficam à vontade, por favor, não é me interromper, é contribuir aqui junto comigo. No momento que quiser, pode, e faz favor de abrir o microfone para a gente ir trocando ideia. Quando eu fiz a leitura agora dessa parte da obra do Paulo Freire, eu pensei em fazer uma apresentação, trocar uma ideia com vocês de uma forma linear, né? Como que ele começa a construir, até chegar lá no final. E para esse capítulo, especificamente, eu achei muito difícil fazer isso. Porque do começo até o final, ele vem apresentando características da concepção bancária e características do contraponto da educação bancária, que é a educação libertadora ou a educação problematizadora. Então, lá no final desse trecho, desse capítulo, ele ainda continua apresentando características da educação bancária. Então, a dinâmica que eu trago aqui para a gente poder discutir não vai seguir uma linearidade. Não, vocês vão identificar que ele fala isso no comecinho do capítulo, e depois ele vai continuando, vai falando lá, e vai chegar lá no final e ele fala isso. Não, então está tudo muito conectado, e a proposta aqui é que a gente consiga entender ou compartilhar percepções sobre o que vem a ser a educação bancária, quais são as suas características, depois identificar o que vem a ser ou quais as características do contraponto, que é a educação libertária ou a educação problematizadora, e dentro desse contexto também consolidar ou construir um conhecimento sobre a importância da ruptura dessa concepção bancária para a gente atender
ou para que nós possamos atender os nossos objetivos enquanto educadores libertadores. Cristiano? Ô, Carlos, se você quiser, eu dou um zoom aqui nessa parte 1, porque ele abriu no Paint e eu não consegui abrir em outro arquivo. Eu não sei como está a visualização para vocês, mas aí vocês vão me falando, de repente eu dou um zoom nessa parte que você está trazendo aí, tá? Beleza, pode fazer um favor na sequência? Pode dar um pouquinho de zoom no 1, aí eu vou te falando. Vamos para o 2. Fazer um favor. Obrigado, viu, Cristiano? Primeiro, então, nessa proposta, discutir primeiramente o que vem a ser a educação bancária, ele começa tratando da relação entre educador e os educandos. E muito do que ele apresenta nesse começo, nós discutimos aqui, eu já teve uma discussão referente a esse ponto, né? Qual é o papel do educador dentro dessa concepção bancária? Qual que é a relação, ou como se estabelece essa relação entre educador, professor, os educandos e os alunos? Nesse contexto da educação bancária, o educador é o detentor de todo conhecimento. O conhecimento é algo que ele entrega para o aluno, é algo para o educando, né? É algo que o aluno, o educando, somente vai ter acesso por meio do educador, por meio do professor. Dentro dessa concepção, ou no âmbito dessa concepção, o educando não tem a capacidade de construir o conhecimento ou de conhecer o mundo, a realidade, sem a ação desse educador. Então, essa relação entre educador e educando é verticalizada e é uma relação de poder, onde o educador vai oferecer para esse aluno a concepção de mundo. E a concepção de mundo real, lá na frente a gente vai entender que não, são retalhos. É aquilo que esse educador acredita ou interpretou sobre o mundo e vai entregar para esse educando. Então, a prática dessa relação é essencialmente narradora. O professor, ele vai narrar, ele vai trazer para o aluno, por meio do discurso, ou por meio de uma dissertação, as informações. E o aluno vai tentar, né, absorver. Então, a tônica dessa relação é preponderantemente narrar. Trago aqui também uma experiência para ilustrar isso aí. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de licenciatura em Educação Física, onde acredito eu que quase a totalidade dos professores eram pedagogos, ou tinham a formação em licenciatura, né, em alguma licenciatura. E também tive uma outra oportunidade no futuro de fazer um curso de bacharelado, curso de Direito, muito tradicional, em que eu verifiquei, depois fazendo a leitura desse capítulo, fui relembrando essa relação de educador e educando nesses dois ambientes, nessas duas oportunidades. Na pedagogia, na licenciatura em Educação Física, foi uma oportunidade muito bacana, onde se havia troca, onde se havia uma horizontalidade. Já no bacharelado em Direito, curso extremamente tradicional, em que pessoas, mesmo com muita boa vontade, não tinham um pouco dessa competência relacionada à pedagogia e essa sensibilidade dentro da sala de aula, materializou-se essa concepção da educação bancária e no que tange a relação educador e educando. E aí as pessoas, os professores que estavam à frente desse processo pedagógico eram advogados renomados da cidade,
juízes, procuradores. Então, a experiência era de uma essência narrativa, em que o professor entrava na sala de aula, inclusive tinha um tablado, retomando a discussão e a conversa em relação à estrutura física do espaço da sala de aula, havia um tablado em que esse professor estava literalmente acima dos alunos, numa posição superior, e ele narrava o que estava no código, o que estava na doutrina, e o aluno, a seu esforço, precisava captar aquelas informações. Então, é uma materialização, pelo menos nesse exemplo eu consigo visualizar, da relação educador e educando, de uma concepção bancária extremamente verticalizada e uma relação de poder. Professor, detentor do conhecimento, sou juiz, sou promotor de justiça, sou advogado, tenho uma experiência vasta no campo do direito, e vocês, abaixo do tablado, são alunos, seres sem luz, que precisam ser preenchidos com conhecimento que eu, no status em que eu me encontro, tenho condições de entregar para vocês. Cristiano, é só ver. Carlos, eu lembro da primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente lá na Unifesp, e aí eu falei, não pode falar agora. E aí eu falei para você, falei, nossa, que legal, né, ter um advogado fazendo uma pós-graduação num curso de ciências humanas e tudo mais. Eu acho que isso mostra um pouco dessa abertura dentro do direito para isso. Aí você me corrigiu, falou, não, o direito não tem abertura. O direito tem essa hierarquia fechada, e lá eu não consigo fazer o que eu quero fazer aqui. Lembra que você falou isso para mim? Aí agora você está trazendo essa coisa mais fechada, me parece que o direito as posições e essa hierarquia, essas relações de poder são muito marcadas, né? Porque eu trabalho também em relação ao judiciário, e isso é muito evidente, e você não pode violar isso. Você não pode trazer uma alternativa numa relação mais horizontal dentro do direito, né? Dentro da formalidade do direito, numa audiência. Até a fala, você precisa manter ela dentro de um lugar mais submisso. Então, você se dirigir a um operador do direito sem o pronome de chamamento doutor, você pode incorrer numa chamada de atenção, né? Já aconteceu isso comigo, numa audiência eu não chamei de Vossa Excelência, né? A juíza, ela puxou minha orelha. Então, tem toda uma vaidade. Tem. Toda uma vaidade. E aí, Cristiano, dentro desse contexto, para além do professor, e aí eu retomo também a experiência da Manuela, tem um constrangimento institucional na prática docente dentro desse curso. Então, eu verifiquei isso enquanto aluno e depois como docente. Opa, você está inovando nos processos pedagógicos? Show. Mas não esquece de narrar para o aluno do tradicional. Não fuja disso, porque essa concepção é um pouco diferente. Muito diferente, e agora enquanto docente, no curso de pedagogia, que eu tive a oportunidade também de ministrar aula, e na licenciatura de educação física, em que não havia esse constrangimento institucional, até mesmo pelo próprio entendimento de quem estava à frente do processo, coordenadores, etc., de que há outros meios muito mais eficazes de construir o conhecimento, que não seja a dissertação, a narrativa para o aluno, a aula expositiva, seja. Esse é o movimento. Pedro? Eu queria só comentar, né, complementar o que o Cristiano está falando, que existe um impacto muito grande, eu pelo menos vejo assim,
do aluno que sai do ensino médio, ou ele sai de uma faculdade aberta, né, onde a gente tem uma educação mais aberta, e ele entra na vida real. A hora que você põe o pé dentro de uma sala de audiência, a quantidade de regras, a exigência de etiquetas, de senta do lado direito, senta do lado esquerdo, não pode entrar na sala, o advogado não pode entrar na sala de audiência se não quiser usando gravata, não quiser usando paletó. É a sua vez de falar, agora você fica quieta. Ou seja, é muito além daquilo que eu entendo razoável e necessário para se manter uma ordem ao longo da audiência. Não é necessário todo esse aparato, né? Então, perdão, só completando então o que o Cristiano estava falando, né? O que você disse, né? A respeito de que no direito não cabe isso, com esses exemplos, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Rubens? Escutando você, Becker, falar e o Carlos falar, eu me convenço da sabedoria da minha esposa. Porque eu sempre disse, quero fazer direito, quero fazer direito. Ela fala, você não vai fazer direito, você vai surtar, você vai preso ou você vai ser morto. Não faça direito. Mas eu quero fazer alguma coisa quando eu terminar a graduação. Ela dizia para mim, faça gastronomia. Você gosta de cozinhar, você cozinha bem, vai fazer gastronomia. Para relaxar. Não vai mais procurar confusão. Aí eu entrando em contato com esse protocolo todo que o Becker e o Cristiano tá falando, mas na hora que eu surto e vou preso. Rápido. Primeiro, viu, Cristiano, que o advogado pedir para eu chamar ele de doutor, eu já peço logo para ele me mostrar o título. Já começa a briga por aí. Aí eu não posso me meter nessa confusão, né? Ô Carlos, aí eu só queria comentar, quando você está falando das narrativas, né? Para você e para nós, né, gente? Como é difícil nós rompermos na nossa cabeça esse conceito de narrativa. Eu faço esse exercício toda hora. E eu percebo que eu tenho me esforçado com isso, em deixar de ser o narrador num evento, num espaço de sala de aula, e como isso incomoda alguns dos que estão ali, que eu não chamo mais de alunos, eu chamo de meus colegas de compartilhar conhecimento. Porque eles ficam o tempo todo esperando que o narrador narre. E quando o narrador não narra e provoca a narração, eles falam, mano, mas esse cara não vai falar, esse cara não vai ensinar, esse cara não vai dar aula, a gente não vai aprender, né? Quer dizer, é impressionante como a Érica falou, né? O sistema escolar desenhado por opressão faz com que eu, discente, olhe para o Carlos, olhe para o Cristiano, olhe para a Graziane e diga assim, essa minha colega não tem nada para me ensinar. Quem tem para me ensinar é aquele narrador. Maluco isso, né? Então, nós temos que, nos desconstruir, né? E aí, quando acontece assim, de terminar a aula, bom, acho que eu posso falar aqui, né, Becker? Né? Sexta-feira, né? A gente estava na disciplina na PROS, né? A galera não fez a lição de casa, né? Não leu o material. E aí, eu olhava, né, Becker? Tipo assim, todo mundo olhando, tipo assim, mas você faz, né? Você fala para nós tudo que tá aí. E aí, quando você não fala e você termina o negócio mais cedo e fala, a gente vai fazer de novo semana que vem, o povo, cadê o narrador? O narrador não vai fazer a lição de casa? Você falando de narração, Carlos, eu fiquei lembrando disso, é muito curioso isso, muito curioso isso. E nós estamos nessa dinâmica de narração desde a educação básica, né? Pelo menos na minha geração, né? Nós somos constituídos e construídos assim, por isso quando a gente chega na universidade, na graduação, na pós-graduação, a nossa cabeça buga. Como assim eu tenho que participar? Como assim eu tenho que falar? Como assim a Ana não vai dar aula se eu não li o texto? Como assim? Como assim? Ele é o narrador, ele é o professor, ele é o doutor, ele é o que sabe. Como assim eu vou ser ativo nesse processo, sendo que eu sempre fui passivo, sentado, escutando? Exato. Como assim ele não vai dar nota? Como assim todo mundo já tirou 10 sem ter começado a aula? Como assim, se eu não falar nada, mesmo assim ele vai me dar nota? Né? Buga, total.
né? Cristiano? Para compartilhar, teve uma situação que eu não chamei um advogado de doutor, e aí ele me chamou a atenção, eu falei isso, falei, doutor, né, esse título, para quem quer sustentar, precisa da formação específica. Ele quase me deu voz de prisão, ele ficou louco. E quando você vai na delegacia, sei lá, levar alguém para lavrar um boletim de ocorrência, né, tem muito disso onde eu trabalho. E se você não coloca um doutor na frente do senhor, né? Primeiro é doutor, senhor, delegado. Se você não segue esse rito, é capaz de você ficar ali junto também. Então, é um lugar difícil, viu? Deixa eu contar como que também está enraizado nas pessoas, né? Faz um tempinho atrás, essa história é até bem cômica. Ela me ligou, uma outra advogada me ligou, falou assim, oi, tudo bom? Eu falei, oi, tudo bem? O seu nome é Dr. Carlos? Eu falei, não. Ela falou, então tá, desculpa, foi engano. Foi, desligou. Aí ela ligou pro meu sócio e falou, não, mas quem toma conta disso aí é o Carlos, liga para ele. Aí passou meu telefone, que é o mesmo que ela tinha ligado. Aí, e ela nem deixou eu responder, não, o Dr. Carlos. É o Dr. Carlos? Não, então tá, obrigado, tchau. Aí depois ela ligou de novo. Falou, ô, doutor Carlos, eu te liguei aí, o senhor não é o doutor Carlos? Eu falei, não, você perguntou se meu nome era doutor Carlos, meu nome é Carlos, só. Aí ele falou, então tá. É que eu queria falar com você, ele falou, é uma bobagem danada isso. Né? Mas tem gente que... Né? Beleza, pessoal? Então, vamos nessa. Relação educador e educante. Acho que o Becker queria complicar um pouco mais a conversa aí. Eu não vi, Becker, desculpa. Não vou complicar, não. Só vou dar um conselho pro Cris. Se acontecer isso de novo, Cris, não vai na delegacia, não. Não briga com o advogado, não. Vai na OAB. Vai lá e fala, eu quero representar esse cara por conta disso. Essa é uma dica. Se você quiser, briga, né? E com relação à narrativa, eu tenho sim, aí é uma gasolina aí nessa história. Eu acho que a grande maioria, a arrasadora maioria dos professores de hoje, nós viemos de uma formação aprendendo através da narrativa do professor. Então, é uma coisa diferente, é uma coisa não natural, a princípio, a gente transmitir um conhecimento de uma maneira diferente da forma como a gente assimilamos. Então, a gente tem que ter um exercício permanente de se auto-inventar, de se olhar o tempo inteiro de como a gente faz isso. E só olha que absurdo. Eu tive que fazer hoje uma apresentação de uma atividade no outro processo de mestrado, onde a gente está falando sobre práticas ativas de ensino e caiu para mim fazer uma atividade de júri simulado. E a gente fez o júri simulado, fiz tudo que tinha que fazer, aconteceu tal, e aí terminou tudo, a professora chegou e comentou, né? Olha, Becker, faz 4 anos que nós estamos tentando colocar isso e nunca deu certo. Hoje deu certo. Parabéns. A sua nota é tanto. A hora que ela falou, a sua nota é... Eu falei assim, gente, como é que pode? A gente está fazendo, a gente está aprendendo, a gente está estudando uma educação inclusiva, uma prática pedagógica onde a gente chama todo mundo para participar e na hora que termina, eu sei e você não. Você fez funcionar, mas quem sabe sou eu. Eu achei o cúmulo, sabe? Enfim. Mas segue o som. É tipo assim, né, Becker? Eu, em 4 anos, estou tentando, a minha nota é 0. Você fez funcionar, a sua nota é... Mas eu que vou dar a sua nota. Pois é, mas ela falou exatamente isso. Faz 4 anos que a gente tenta colocar essas atividades aqui para funcionar e nunca deu certo.
Esse ano a gente mudou a forma. Ao invés da gente fazer nós, professores, a gente atribuiu para vocês, alunos. Ok, quem fez essa atividade de hoje? Fui eu. Eu que conduzi, elaborei, preparei, montei, fiz enfim, fizemos tudo. Todo mundo gostou, foi muito bom, tá? Mas quem dá nota é ela. Tá bom, obrigado e segue, entendeu? Não tem o que discutir. Esse exemplo da sua nota X materializa a relação de poder. Materializa a relação de poder e a verticalização. Você pode ser muito melhor que eu, mas quem tem autoridade nesse processo sou eu. E aí eu vou te dar a nota. Né? Então, isso aí deu um exemplo muito bacana. Pessoal, então, na relação educador e educandos, ele apresenta essas características, isso está bem no comecinho do texto, e depois ele vem trazer algumas características do educador. O educador é indiscutível agente, então ele já tem a sua autoridade pelo próprio sistema que é organizado nesse processo. Né? Então, ele é o detentor do conhecimento. O aluno ou educando passivo aceita essa posição do educador, enquanto detentor de conhecimento, autoridade ou poder, então ele é indiscutível. A tarefa desse educador é encher os educandos de conteúdos de sua narração. Então, ele não traz isso, pelo menos nesse primeiro momento, mas a gente consegue visualizar e depois ele vai consolidando essa perspectiva no curso da fala dele no livro, das apresentações e do entendimento dele, em que o educador ele vai preencher esse aluno de informações e ele não dá a oportunidade desse aluno se manifestar, de apresentar a sua história, de apresentar aquilo que ele já tem de conhecimento, aquilo que ele já tem de vivência. Então, ele vai trazer isso na educação problematizadora, a necessidade dessa historicidade do educando. Então, nesse momento, o detentor desse conhecimento, que no caso é o educador, dentro dessa concepção bancária da educação, ele, quando quer, oportuniza a fala do aluno. Mas, esse trecho, todo esse capítulo, o Paulo Freire não traz essa dinâmica explícita, mas eu consegui visualizar dessa maneira. E o que ele apresenta para esse aluno, o que ele apresenta para esse educando, são retalhos da realidade. E lá na frente, ele vai identificar que a realidade ou a apropriação do mundo não se dá por meio de narrativas de um sujeito, mas sim do processo conjunto dos dois sujeitos, educador e educando. Na concepção bancária da educação, o que acontece é uma transmissão, uma entrega de informações de um sujeito que fez uma leitura de determinado componente do mundo e vai entregar a sua visão, né, disso para o educando. Essa narrativa é carente de significação. Há algum tempo eu vi uma fala explicando o que seria essa significação. Eu achei muito, muito legal, muito ilustrativa e alegórica, e vou compartilhar aqui rapidamente para a gente conectar com essa característica do educador, ou a carência dessa significação. Significação, a gente pode imaginar que eu fui convidado para uma festa. Chegou uma carta aqui, estilo Agatha Christie, né? Tem um livro dela que chega uma carta e todo mundo vai para a festa, todo mundo vai. Chegou mais ou menos isso aqui para mim. Um convite para eu ir numa festa. E eu cheguei nessa festa, não sei quem é o dono da festa, não sei quem me convidou, mas eu fui de curiosidade.
E chega lá nessa festa, não tem ninguém conhecido, não conheço ninguém, não conheço a casa, não conheço a vizinhança, tudo para mim é estranho naquele ambiente. O que eu vou fazer diante dessa situação? Eu, particularmente, vou embora. Não tem nada ali para eu me agarrar. Alguém que eu possa conversar, algo que eu possa fazer para me divertir, então eu vou embora. Nesse contexto, ou melhor, no contexto da aprendizagem, a significação age da mesma forma. Uma narrativa do educador, uma fala que não encontra nada para se agarrar no educando, que ele possa conectar, porque ele possa contextualizar, essa informação, essa narrativa, ela vai embora. Ela não tem significado, ela não tem um sentido para esse educando. Então, o educador, por meio da sua narrativa, junto ao educando, ela é carente de significação. Por quê? Porque esse educador, dentro dessa concepção, não se preocupou de saber qual que é a história desse educando, o que ele já traz, para que ele possa criar meios para conectar aquele objeto do conhecimento ou caminhar junto com esse educando, com base na história que ele já tem, para que efetivamente se construa o conhecimento. Né? E não sejam informações narradas e, por sorte, arquivadas na cabeça desse educando de uma forma mecânica. E, por fim, essa última característica, pelo menos que eu vou apontar aqui, é que o educador não comunica, ele faz comunicados. E essa expressão não é inédita, né, dentro das nossas discussões. Eu só não vou lembrar, eu acredito que não foi nessa primeira parte dessa obra, foi na Pedagogia da Liberdade, que ele aponta a importância do diálogo, né? E quando não se tem diálogo, não há comunicação, e sim comunicados. E o comunicado expressa de uma forma muito latente a verticalização. Eu falo, você cumpre, eu sou ativo, você é passivo, eu tenho poder e você não. Eu sou opressor e você é oprimido. Então, eu estou te comunicando por meio da minha narrativa. Então, basicamente, essas são as características, pelo menos, que eu consegui extrair do educador dentro dessa concepção bancária. Caso, para um pouquinho mais na favor, Cristão. O educando, dentro desse contexto, o educando é um ser sem luz, é um ser vazio, e ele usa esse termo vasilhas que devem ser preenchidas pelo educador. Então, se a gente imaginar realmente uma vasilha, o educador, ele vai depositar aquela série de informações e narrativas e vai encher esse educando com aquelas informações. Os melhores educandos são aqueles que se deixam docilmente encher. E eu tinha uma professora que falava o seguinte, uma colega de trabalho da educação básica, que falava assim, tinha aqueles meninos arteiros que questionava, e ela falava, eu gosto desse aí. Esse aí que faz a gente movimentar. Por quê? Porque questionava. Porque queria saber os porquês das coisas. E dentro da concepção bancária, o melhor aluno é o aluno mais passivo. É aquele que não questiona, é aquele que recebe essas informações, é aquele que naturaliza a condição de oprimido. O papel do educando é receber o depósito, guardá-lo e arquivá-lo. E se a gente pensar numa dinâmica
mais ampla do contexto educacional e do sistema educacional, eu incluiria mais um ponto aí, que é entregar esse depósito em uma avaliação. Porque dentro dessa concepção bancária, o ciclo se fecha quando ele pega essa informação mecanicamente arquivada, que foi depositada pelo educador, e entrega ela em alguma avaliação. Rubens. Ô, Carlos, eu só queria fazer um comentário aqui antes que eu esqueça, né? Gente, vamos falar a verdade, né? Esse capítulo 2 aqui, nós tínhamos que ler e decorar. E esse capítulo 2, né, Carlos, eu acho que ele deve fazer, pelo menos conosco aqui, enquanto pessoas um pouco mais sensíveis que nos esforçamos em ser, eu acho que a gente tem que pegar esse capítulo e falar o que eu estou fazendo enquanto professor, né? A gente tem que fazer essa autocrítica, né? Porque, assim, parece que cada frase do capítulo é um soco no estômago, no queixo, no olho, né? E eu acho que, pelo menos em mim, provoca isso, né? Deixa eu agora, eu olhar para o meu, o que eu ando fazendo, o que ainda dá para eu avançar, né? Porque, assim, para mim, ler um capítulo desse e não provocar em mim mudanças e eu continuar seguindo o fluxo, eu acho que é um desperdício de potencialidades, né? Nós que estamos aqui nessa conversa e o nosso círculo, né? Nós somos pessoas com um potencial gigantesco, né? Eu acho que o que Paulo Freire faz nesse capítulo é fazer a gente olhar para si, falar, o que eu estou fazendo naquele espaço que eu chamo escola, chamo sala de aula, chamo docência. Eu preciso fazer isso, né, Carlos? E eu concordo 100% com a sua percepção final, né? Receber o depósito, guardar, arquivá-lo e devolver numa avaliação, seja ela qual for, né? E aí eu vou só medir, né? Eu te entreguei 3, você me devolveu 2, sua nota é tanto. Eu te entreguei 3, você me devolveu 3, sua nota é tanto. Né? Então, eu acho que é muito, muito pertinente a tua observação aí, né? Eu só queria fazer esse desabafo, porque, assim, o capítulo inteiro, ele é um soco no estômago, para mim, pelo menos, toda hora, ai, meu Deus, mais um, né? É verdade. Eu não sei como que tá a ordem aí. Se vocês souberem. A ordem aqui está Ana, Eleni e Érica. Joia. Ana, por favor. Rapidinho, só para a gente ter sempre em mente, porque toda vez que ele está falando de educador e educando, eu tento olhar para a escola de uma maneira mais ampla, né? Que é essa lógica que fica se reproduzindo. Então, essa relação que se estabelece entre o aluno e o professor é a mesma que se estabelece entre o coordenador e o professor e é a mesma que se estabelece entre a escola e a sociedade, né? Então, a escola, nessa visão de que não sabe e que a gente tem que trazer alguém de fora que saiba para resolver os problemas da escola, a gente está reproduzindo ainda esse pensamento, né? Então, essa relação de oprimido e opressor e de uma educação bancária, ela está em todas as esferas da educação, né? Não é só ali na sala de aula. Ali na sala de aula é uma das esferas, né? Mas por isso é tão complexo, por isso que é tão desafiador romper, né? Se a gente for afastando, né? Porque a gente está com o microscópio na sala de aula. Mas se a gente for afastando e vendo a amplitude da escola, depois, que seja, do departamento, né, do ensino médio, que seja. Aí depois a gente sai mais um pouquinho, vê a escola, depois vê a escola nessa sociedade. Bacana. Muito bom. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra a potência que é a sala de aula. Não é isso? Mostra a potência que é a sala de aula.
né? Não se trata de uma responsabilidade única, exclusivamente do professor, mas a gente mostra que, embora ela seja esse microcosmos da sociedade, olhando a sociedade de uma maneira mais macro, mas ela tem um potencial extraordinário, que está na mão daquele docente tentar, o máximo que ele conseguir, não se render a essa opressão que vai se amplificando depois em outras esferas, né? E que é possível, né, Rubens, fazer alguma coisa. Eu conheci há tempos atrás, ainda assim, 3 semanas atrás, uma coordenadora do Sul, do Rio Grande do Sul, de uma escola municipal, que a escola dela é uma escola de gestão democrática mesmo, porque para tudo tem assembleia. Tem assembleia dos alunos, tem assembleia dos funcionários, tem assembleia de família. Nada é decidido que não seja na assembleia. Então, assim, existem as brechas onde as pessoas vão buscando, né, e vão fazendo coisas também, né? Então, por mais que difícil que seja, a gente tem que continuar criando esse movimento, né? Mas aí, né, Ana, sempre como eu falo, né? Eu gosto de olhar sempre para o micro. A minha pretensão é eu quero fazer a minha sala de aula diferente. Eu. Como isso vai reverberar depois, aí a gente vai vendo. Mas o problema é que a gente tem que começar aqui, nesse microcosmos, né? Exato. Desculpa, Eleni, acho que é você e a Érica, né? Não, Rubens, na verdade era mais ou menos isso que a Ana falou mesmo, né? Eu acho lá no início você falou de como esse capítulo seria importante, né, para se pensar na prática, mas também de como as pessoas entendem o que é uma concepção bancária de educação, né? Você falou isso bem lá no início. E eu havia marcado aqui também, né, isso que o Carlos colocou ali, né? O papel é receber o depósito e guardá-lo e arquivá-lo. E aí o Carlos acrescentou o de devolver em forma de provas, né, Carlos? Não é nem de avaliação, em forma de provas, né? E aí eu acho que a tônica, né, desse processo e que precisa ser mudada é exatamente, desse processo que precisa ser mudado, na verdade, é exatamente essa concepção de depósito, né, de que tem alguém, né, que detém todo esse saber, né, e que vai ter alguém que não sabe nada e que vai receber de forma passiva. E aí isso se instaura em todas as instâncias, né, Ana? Como você disse, não é só quando o coordenador, né, quando ele fala, ele é o detentor do saber, né? E aí vem a questão da formação, que o Rubens adora. Quando é professor para o aluno, o professor é detentor do saber. Quando é o diretor para a escola inteira, e para a comunidade, então, os professores na reunião de pais, né? Então, assim, olha, eu tenho lá meu filho, está 17 anos, né, comigo, 16, 15, 14, mas eu não sei nada da vida dele. Você deu aula um bimestre, você vem, você me dá um diagnóstico médico dele, você, né, porque tem isso, né? Vem com todo um diagnóstico já clínico, você sabe mais da vida dele do que eu que tive esse filho. Então, essa questão mesmo essa concepção de que a educação ela parte do princípio, né, como ele mesmo traz lá, o depositante e o depositário, né, então essa relação que se estabelece, mas é isso. Érica? Eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês estavam dizendo, fazendo analogia, sobre essa questão de concepção bancária no mundo onde que o dinheiro espécie desapareceu, é tudo digital. E o conhecimento, né, que ninguém deposita, faz Pix, ninguém faz depósito, faz Pix, mas assim, é uma brincadeira, mas que eu estou dizendo no sentido de provocar mesmo, porque no mundo digital, né, onde nós estamos, onde você dá um Google, você consegue vídeos, informações e acessa teorias diversas, né? Às vezes talvez até mais dinâmica, que
da forma mais dinâmica que às vezes o professor vai fazer em sala de aula, eu fico pensando no papel do conhecimento na atualidade, né? Como que o educando e o professor vai articular esse material aí que está aí, né, disposto, totalmente assim, acessível nesse universo online, que eu acho que o autor ele fala bastante, né? Porque você trabalhar de forma crítica com o conhecimento que está ao seu redor, que está em suas mãos. E permitir que o educando tenha experiências que ele consiga construir isso. Eu acho que o grande desafio, né? E o que eu faço na minha prática que eu consigo, que eu estou, assim, né? Que eu possa viabilizar isso, né? Ou construir junto. E aí o sistema ele é tão amarrado, porque tem as provas externas, que está alinhada com a nota da escola, que está alinhada com a avaliação que a escola vai ter no ranking estadual, sabe? Aquela coisa. Então, assim, é uma teia imensa, e que a gente vai ter que criar outros pontos, outros ponto cruz, outros pontos possíveis, né? Ou desfazer também, né, o que já está desenhado nesse sentido, porque é complexo, né? É muito complexo. Rubens? Só eu não consigo, né? Eu tenho que falar, né? É só assim, acho que pegando o que a Ana fala, o que a Eleni fala, o que a Érica fala, né, gente? É por isso que eu tenho dito, vocês têm me ouvido dizer algumas coisas que está virando quase clichê meu também, né? Menos é mais, né? Em vez de eu me preocupar com um mundo, eu me preocupo com uma coisa pequenininha, eu olho para o menos, né? Procurar as brechas no sistema, porque assim, se a gente for olhar coordenação, orientação, coordenação, direção, superintendência, Estado, você surta, você fala, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Não dou conta de mudar nada disso. Aí eu vou olhar avaliação, sistema de avaliação, regra de organização da avaliação, avaliação regional, avaliação estadual, avaliação nacional, avaliação mundial, quem sou eu na fila do pão? Então, eu acho que se a gente ficar o nosso horizonte, o que eu tenho defendido ultimamente, eu tenho que trazer o meu horizonte para cá. O que eu dou conta de fazer? Eu estou falando eu mesmo, essa pessoa, Rubens, o que eu dou conta de fazer nesse espaço que eu estou inserido, neste momento, com esta pessoa. Então, pelo menos para mim, viu, gente, para eu conseguir controlar um pouco a minha ansiedade e não desanimar, eu diminuo as minhas expectativas. Eu trago minhas expectativas para aquilo que está no alcance do meu braço. Entende? E eu tenho defendido isso, que se todos nós nos exercitarmos e nos esforçarmos em trazer expectativa para o alcance do próprio braço, talvez a gente pare de olhar menos para o horizonte e, consequentemente, pare de sofrer menos, e esse sentimento de desânimo, porque dá desânimo, né, gente? Olhar para a estrutura, olhar para o cosmos, né, como a Ana fala, olhar para todo o processo que a Eleni fala, olhar para todo o sistema de avaliação que a Érica fala, isso a gente fala, meu Deus do céu, eu vou arrumar essa confusão para mim, não. Eu nem dou conta, eu vou me aposentar. Mas eu acho que se a gente olhar para o meu espaço e como é que eu acho uma brecha aqui para conseguir, uma fresta, né? Já colei, viu, Érica, a pedagogia das frestas, né? E pensar nessa pedagogia das frestas, e eu vou operar nela com o objetivo de resolver tá bom, gente. A gente se contenta. Eu não sei, talvez eu esteja sendo pessimista e ao mesmo tempo otimista, mas eu sei que não dou conta. Eu vou dar um exemplo aqui do curso de letras. Eu estou num curso de letras já, aqui no campus, só nesse campus há 4 anos. 4 anos nesse campus. Já passaram por mim inúmeros estudantes, já tive vários trabalhos de orientação lá, de iniciação, de pesquisa, de extensão, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Já abriu espaço para todos. Quantos eu consegui alcançar? Se nós formos pensar que o curso de letras, que eu já tive trato com 126 alunos, 126 ativos, quantos eu consegui alcançar? Se nós usarmos esse encontro nosso aqui, eu acho que eu consegui chegar perto de alcançar 4. Tem 4 aqui, ó. Manuela, Miriam, Gabi e Laila. Eu estou conseguindo alcançar, pelo menos até essa reunião aqui, 4, do universo de 126. E se fosse só uma, Rubens, já estaria feliz, entende, gente? Assim, acho que eu já consegui ajudar uma pessoa, um profissional de letras, uma só. Tá bom. Né? Eu acho que eu poderia ser um pouco mais otimista, né? Eu penso que eu deveria ser mais otimista, ampliar um pouco mais meu horizonte, né? Mas eu não sei se eu dou conta de ampliar o meu horizonte, então eu prefiro trabalhar com menos e aí me surpreender com mais. Então eu pensava em ter uma menina aqui, né? São meninas, as 4 são as 4 criaturas que estão aqui, do bem, são 4. Eu pensava em alcançar uma, mas pelo menos nessa reunião eu já alcancei 4, já estou feliz. Talvez na próxima eu consiga alcançar mais 3, mais 1, mais 2. Estou viajando demais? Pelo amor de Deus, façam terapia comigo. Acho que a Eleni lá, ela quer falar, né? Ô Rubens, mas na verdade, eu acho que é assim, quando eu falo de outros espaços em que essa concepção de depósito se estabelece, eu acho que não é inviabilizando a ação inicial no meu espaço, entendeu? Mas eu acho que é no sentido de que é a partir dessa ação sua, pequena, na sala de aula, que você vai promover a mudança em outros espaços, é porque dali que vão sair as pessoas que deixarão de ser depositárias, né? É dali que vão sair pessoas que vão transformando as realidades, né? Então, eu penso que é mais nessa concepção mesmo, não de que eu pense macro, entendeu? Mas que eu expanda essa concepção para outros espaços dentro do espaço escolar. Eu acho que o espaço escolar, eu acho não, né? O espaço escolar, ele é constituído dessa forma, né? Com essas relações de poder que se estabelecem com alguém sempre sabendo mais, né? E como a gente vai mudar isso? A partir da formação de jovens, né, aí eu usei o termo formação mesmo, mas nesse caso, né, de jovens, de crianças, de adolescentes, que passem a pensar criticamente sobre as suas realidades, né, e não porque eu entenda que é de forma macro só que a mudança vai acontecer, mas eu sou pelo João Cabral de Melo Neto, eu já falei isso para você, né, um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará de outros galos, e de outros galos, e de outros galos, né? E assim por diante. Mas não é desânimo, não. Não, eu entendi, Eleni, o que você falou, eu entendi. É que eu, na verdade, já estou tão desanimado com a coisa, com o cosmos, a coisa grande, que eu falo, deixa eu olhar só para mim aqui, que eu vou tentar fazer aqui comigo só. Laila? Acredito que, assim, tipo, eu percebo lá na sala de aula que existe muitas pessoas lá, mas poucos querem realmente aprender. Porque, tipo, estudar, aprender numa realidade é difícil. É uma busca que, às vezes, você fica meio confuso, assim, você fica, caramba, será que eu estou alcançando, assim, tipo, será que eu estou conseguindo? E aí eu acho que as pessoas meio que elas desistem mesmo daquilo, querem, como tem o Google, né, como a Érica falou, que você consegue acessar muitas coisas muito rápido, muito fácil, acredita que essa ideia de pensamento seja meio que, sei lá, irrisório, sabe? Tipo, tá, o professor tá falando ali, mas depois eu vejo no Google, vejo alguma coisa mais simples ali e tal, e é isso aí.
E com as aulas do Rubens, né, em específico, também outros professores que fazem da mesma dinâmica que ele apresenta, assim, na aula, eu consegui, e eu acredito que quem esteja aberto também a conseguir enxergar isso, eu consegui enxergar que se eu não tiver a tipo, a primeira, sabe, tipo, se eu não ser voluntária a, tipo, chegar lá com perguntas, com tudo, com coisas, a própria aula não evolui, entendeu? Tipo, eu só consegui enxergar isso quando o Rubens pegou e dentro de todas as aulas que ele faz, ele chegou numa aula e falou, tá, agora me fala aí o que vocês leram, fala o que vocês entenderam, fala o que vocês têm aí para dizer, e que todo mundo, nessa hora, ficou mudo. Uns porque não tinha lido, outros porque não tinham o que falar, outros porque, na verdade, nem tem essa noção de falar. Tipo, nem, sabe, tipo, nem passa pela cabeça que uma hora o professor vai falar para você falar. Então, tipo, depois que você começa a perceber que, na verdade, dentro da sala de aula pode existir essa dinâmica, você vai perceber que poucos vão estar abertos também a ter uma dinâmica assim, entende? E aí, tipo, meio que a gente pensa também sobre essa questão do sistema, tal, que também está envolvido e também está enraizado na gente, mas e que é difícil quebrar, mas se você for para dentro da sala de aula para o micro, também é difícil quebrar dentro dos alunos, isso também. Joia, Laila. Cristiano, chega para a direita, fazer um favor? E para cima? Beleza, pessoal. Então, para a gente, pelo menos nesse primeiro momento, concluir essa questão da concepção bancária, nós vimos a relação do educador e do educando, discutimos aqui a postura do educador nesse processo e do educando. E aqui, no decorrer de todo o capítulo, então não está na primeira parte, porque a primeira parte especificamente ele critica a educação bancária, a concepção bancária de educação, mas no decorrer de todo o capítulo ele vem trazendo algumas outras características, onde ele faz o confronto com a outra perspectiva e a outra concepção, que é a concepção libertadora, né? Então, na visão bancária, tem destaque a sonoridade da palavra, não a sua força transformadora. Eu, salvo engano, foi a fala, não sei, agora não sei se foi da Eleni ou se foi da Érica nesse último momento aqui, que veio falar do objeto do conhecimento, acho que foi a Érica. O objeto do conhecimento, fora da concepção bancária, não é o fim, mas é o que desencadeia o processo para a libertação e para a transformação. Então, quando o sujeito vai aprender, vou pegar aqui na minha área, ele vai aprender direitos e garantias, ou vamos construir um conhecimento sobre direitos e garantias fundamentais. Esse é o objeto do conhecimento, mas o fim não é essencialmente direitos e garantias fundamentais, mas dentro de uma outra concepção que não é a bancária. O direito e garantias fundamentais vai ser uma ferramenta, um instrumento, uma possibilidade para a gente trilhar junto esse caminhar transformador, né? E a consequência incidental ou não vai ser se apropriar desse conhecimento de direitos e garantias fundamentais. Mas o fim não está nesse objeto. Ele é o que vai desencadear todo o processo. A visão bancária, ela prioriza a memorização e a repetição, diferente, ou que seria o contraponto dessa memorização e repetição. Seria efetivamente a construção do conhecimento por meio de processos com
processos em conjunto, né, entre educador e educando. O saber é uma doação dos que julgam sábios e os que julgam nada saber, aos que julgam nada saber. Absolutização da ignorância. Então, a gente retoma aquela discussão, o Pedro Becker trouxe um exemplo muito significativo dessa passagem, né? Que é a absolutização da ignorância. A partir do momento que a sua nota é 5, você é meio ignorante. Se a sua nota for 10, aí você não é ignorante. Se a nota for 0, você é ignorante completo. E quem vai atribuir essa nota? Quem detém o poder, quem detém o saber dentro dessa dinâmica. Inibição da consciência crítica anula o poder criador do educando. Então, essa dinâmica em que o educador vai depositar informações, vai entregar para esse sujeito o saber, inibe, tolhe a oportunidade desse sujeito de desenvolver a criticidade, de desenvolver a criatividade. E isso é interessante para quem? Isso é interessante para o opressor, porque um sujeito que não desenvolve a competência ou a capacidade de ser crítico, de questionar o porquê, ele é um sujeito passivo dentro da relação e contribui dessa forma passiva na manutenção do poder daquele opressor. Então, nesse contexto, a educação bancária age em favor da opressão e da manutenção do poder daqueles que já o possuem. O que pretendem os opressores? Manter o sujeito no estado passivo, um ser não crítico. Está a serviço da desumanização e da opressão. Pode abaixar, fazendo favor, Cristiano? Já está lá no final. Dicotomia entre homem e mundo. A visão ou a concepção bancária da educação reforça essa dicotomia e que existe num ponto o homem e existe em outro ponto o mundo. E depois a gente vai ver lá na frente que a educação problematizadora ela busca romper com essa dicotomia. Em que sentido? No sentido de que o homem faz parte do mundo. E essa simples constatação que o homem é integrante desse mundo traz como conclusão que esse homem pode transformar o mundo. E na concepção bancária, tão latente essa dicotomia, não há espaço para transformação, porque de um lado tem um homem que vai conhecer o mundo, ou retalhos dessa realidade, da forma que o sabedor, o depositante, vai entregar para ele, então não há criticidade, não há possibilidade de transformação. Essa concepção dificulta o pensar autêntico. Por quê? Porque não há oportunidade de autonomia cognitiva, de compartilhamento de informações e de construções personalíssimas desse conhecimento. Ao contrário disso, o que vai ter é a memorização de um objeto do conhecimento entregue, mastigado pelo educador e depositado no educando. A superposição é uma das metas fundamentais da concepção bancária. Promove a necrofilia. O que é a necrofilia? É o amor pela morte. É o gosto por não ver algo crescer, não ver algo desenvolver. Então, a superposição, essa relação verticalizada, essa relação de poder, culmina na necrofilia. E a necrofilia, de acordo com Paulo Freire, está diretamente
atrelado ao controle. Então, esse processo, dentro da concepção bancária, está ancorada inevitavelmente no controle. O aluno pode falar somente quando o educador permitir. Nada pode sair da linearidade programada. Nada pode atrapalhar a narrativa. E, por fim, desconhece o homem como ser histórico. Não oportuniza o sujeito a apresentar sua história. E, ao meu ver, esse é um dos pontos fundamentais para a crítica da concepção bancária da educação. Por quê? Se eu não sei a história do sujeito, se eu não considero os conhecimentos e a vivência que esse sujeito traz no decorrer da sua trajetória de vida, eu não vou conseguir fazer a significação, eu não vou conseguir andar com, eu não vou conseguir participar junto. Então, essa visão da concepção bancária traz uma série de elementos significativos que reforçam a crítica, ou reforçam por meio da crítica, a postura do educador, detentor do saber, com o poder, sendo um opressor, impedindo o desenvolvimento crítico do educando e desconsiderando a sua história. O nosso tempo está um pouquinho avançado. Eu gostaria de fazer um movimento de apresentar as características da educação problematizadora. Talvez não vai dar tempo, mas talvez com certeza não vai dar tempo. Carlos, eu acho que você não precisa se preocupar em terminar, viu? Não tem problema, a gente segue na próxima, tá? Beleza. Então, eu vou fazer uma dinâmica para a gente sair daqui hoje com um vídeo. Porque eu acho... Carlos, desculpa te interromper. É porque eu acho que essa discussão é tão boa que vale a pena você continuar na próxima. A gente reorganiza a programação sem problema, até para você abrir, para a gente poder falar um pouco mais. Eu acho que esse capítulo do Paulo Freire, ele, assim, pelo menos comigo, ele bagunça. Perfeito. Miolo. Então, nessa dinâmica, eu gostaria da gente assistir um vídeo, ele é curtinho, tem 3 minutinhos e meio. A gente encerra a nossa fala de hoje, e depois, né, fica aberto para vocês fazerem comentários, é lógico, mas pelo menos a minha fala de hoje, só vou fazer uma consideração sobre esse vídeo, e aí a gente, no próximo encontro, aborda um pouquinho do contraponto da concepção bancária, que é a educação libertadora. Posso mandar para você, Cristiano? Fazer um favor? Você compartilhar o vídeo com a turma? Manda aí. Espera aí. Manda aí. Rafael. Não precisa preocupar com a tradução da fala, não, porque no contexto dá para a gente entender o que se trata o diálogo, ou a falta de diálogo.
Vones? Chceme vones? Zíre to. Škoda. Ela mostra por ser ritmo. Těci. Here. Pravme vones. Škoda. Here. Obrigado, Cristiano. Pois bem, pessoal. Esse vídeo é para a gente inaugurar a outra concepção. Ele não trata de apropriação, conhecimento de objetos científicos, né, estruturados, mas traz para a gente alguns elementos que nós discutimos aqui hoje, que é o professor detentor do poder e o movimento de opressão. E, principalmente, a desconsideração da história do sujeito. Depois a gente vai ver, vamos ficar com esse vídeo aí na memória, que quando a gente discutir a educação problematizadora, nós vamos ver que o aprender depende, ou esse processo depende do diálogo e da historicidade. E que o educador aprende com o educando a partir do diálogo. Quando esse sujeito teve um diálogo com esse menino, mesmo incidental, né, ele viu o que estava acontecendo, teve a oportunidade de comunicar ali, saber a história desse sujeito, ele aprendeu com
esse menino dentro dessa relação. Né? Aprendeu a ser. Ô, Carlos, eu acho que caiu um cisco no olho da Grazi, do Ricardo, do Becker. Eu tô ligado aqui, eu vi assim. Pesado, né? Eu nem vou comentar, senão vai virar terapia. É. Eu já tinha visto esse vídeo. Obrigado por ter lembrado, né? A Miriam fechou a câmera para pôr colírio, a Érica fechou também, foi lá pegar lencinho. Tá? Mas é isso. É isso aí. Precisa falar muito, né? Obrigado. Obrigado. Valeu, turma. Obrigado, viu, pela atenção de vocês e a participação também. Em silêncio. Não entendi o que aconteceu. É interessante o Carlos falar para a gente não se preocupar com a fala, né, do que exatamente eles estão dizendo, e nem sei que língua que é essa, de ser do leste europeu, mas nem precisa, eu acho que a coisa é tão clara, ali tem uma linguagem que é universal, né, eu acho que é bem impactante, viu, bem, assim, é triste, mas ao mesmo tempo traz a gente para uma imersão reflexiva, acho que necessária. É isso, né, Cris? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a ideia, né, gente? É isso que eu tava falando, viu, Leni? Eu hoje em dia vejo esse monte de coisa, eu fico olhando para mim agora. Não quero mais olhar para ninguém, olho para mim. Para eu pensar, entende? Eu recebi, só comentando para vocês aqui, eu vou parar a gravação com isso que eu tô falando, tá? Vou falar rapidinho aqui.